Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer celebridade do mundo da medicina para brilhantar um pouquinho a nossa vida, sempre privando pelas cabeçadas, pelos erros, que é o que eu sempre falo para vocês, né? A gente acaba que aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Mas sempre valorizando todas as conquistas aí que esses inúmeros convidados aí célebres vêm trazendo para a gente. Hoje vamos trazendo um ícone da medicina brasileira e internacional aí, professor Giovanni Serri, um médico radiologista, professor titular de radiologia da USP. Não permitir agora que eu vou ter que olhar um pouquinho para o lado, que é um currículo muito extenso e com muitas vitórias aí que esse nosso convidado de hoje tem. Presidente dos conselhos do HC, do InRádio, do Estúdio de Radiologia, do Inova HC, do Instituto de Inovação, formação internacional, responsável pelo serviço de diagnóstico do Hospital Sírio-Libanês. Ele foi orientador da superdoutora Marisa Madi, aí, participante do nosso episódio 50 aí do canal, e inúmeros outros expoentes aí da medicina, uma vasta produção científica, inúmeros prêmios, como aí que teve no ano passado aí, dos 100 mais influentes da saúde da década pelo Grupo Mídia, vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde, membro da Academia Nacional de Medicina, ex-secretário de Saúde de São Paulo. Então, é muita história, é muita coisa boa que a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer a história desse ícone, como eu já tinha falado, e agradeço muito a participação de antemão. Fala lá, professor Giovanni, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Olha, é um prazer falar aqui um pouco sobre medicina, sobre saúde, né? sobre as dificuldades da profissão, né? Você apresentou o currículo tem sempre as coisas positivas, né? Mas a medicina é uma profissão muito complexa, de muita dedicação e que muitas vezes surgem contratempos ao longo da trajetória. Mas o que nós temos que fazer é não esmorecer, é ir adiante, principalmente nesse momento que vivemos num ambiente tão conturbado, né? Que muitas vezes ficamos desanimados aí nas perspectivas atuais aí do país, mas o que vale realmente é muita esperança, muito trabalho e muita vontade de progredir profissionalmente. Com certeza, maravilha, maravilha. Sempre deixando os agradecimentos aqui. O nome do professor Giovanni Serra foi primeiramente citado aí pelo grande amigo aí, doutor Omar Tarra, lá, ex-presidente da Unimed Londrina, aí, quando eu participei do episódio 28, falou, não, você tem que chamar o Giovanni é uma pessoa, uma sumidade, ele tem que participar desse seu canal. Eu falei, não, um dia eu consigo trazer o professor Giovanni para participar aqui com a gente. Então fica aí os agradecimentos ao Omar, aí, que é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro demais. O Omar fez residência lá conosco no Instituto de Radiologia, lá do Hospital das Clínicas, e é uma pessoa muito diferenciada e acabou entrando numa área interessante, que é a política associativa, né? A Unimed tem muita importância para os médicos, né? Para preservar, né? o exercício da profissão médica, e ele está na liderança aí de uma Unimed muito importante no Paraná. Com certeza, com certeza. Pessoa diferenciada. Fica aí o agradecimento aí, os elogios aí mútuos. Me diz um negócio, professor, vamos começar já meio que com o pé na porta. A gente está vivendo aí já um certo problema aí com um grande número de faculdade de medicina, muitas vagas abertas, como é que o mercado está, como é que o mercado vai, e junto disso tem essa chegada aí, que a meu ver muito interessante e que traz muito acesso para a medicina, que é a inteligência artificial, que é a tecnologia. Como é que hoje eu sou à frente aí na parte de inovação do HC, trabalhando bastante com isso, diversos projetos aí de inteligência artificial. Como é que você vê essa possibilidade aí do médico? Será que ele vai perder emprego? Será, na verdade, que vai ser um baita de um auxílio para ele? Ele vai conseguir ter mais tempo e mais contato real com o paciente? Como é que é a sua visão para esse momento e para isso que eu estou colocando aí como peculiaridade? Então, esses são dois assuntos muito interessantes que vale a pena discutir, a questão das faculdades de medicina, da perspectiva de trabalho dos médicos, e o outro é a inteligência artificial, em particular porque eu sou radiologista, né? E uns 4 anos atrás, no grande congresso de radiologia do mundo, que é o RSNA, em Chicago, nos Estados Unidos, se dizia que uma das conferências era que o radiologista ia acabar, né? Que a inteligência artificial ia ocupar
o lugar do radiologista, né? Um famoso médico americano fez essa afirmação, que, olha, quem está querendo entrar em radiologia, desista, e quem está na radiologia, se prepare para arrumar outra coisa para fazer, né? E essas previsões bombásticas, eu diria que quase nunca funcionam, né? Inteligência artificial hoje, com o passar do tempo, né, nós vimos que inteligência artificial é um instrumento que ajuda o médico a poder exercer a medicina com mais precisão e melhorar sua produtividade. Ou seja, cada vez mais se incorpora, né, aos sistemas, aos PACs, né, aos PACs diagnósticos. PACs são o radiologista hoje, como vê uma grande quantidade de imagens, ele tem essas imagens vêm via computador, né? E ele vê todas essas imagens no computador. Então, há esses sistemas diagnósticos que trazem imagens, que são os PACs, se acoplam instrumentos de algoritmos de inteligência artificial que ajudam o radiologista a fazer o diagnóstico, ou não deixar passar diagnósticos. Por exemplo, para hemorragia intracraniana, né, esses algoritmos apontam os locais onde poderia ter uma suspeita de hemorragia intracraniana. Então, ele chama a atenção do radiologista para as áreas suspeitas. É assim também com nódulos de mama, né? Esses algoritmos apontam na mamografia os locais onde poderia ser um câncer de mama. E o radiologista examina com mais atenção essas regiões que os algoritmos apontam. Isso se usa para crânio, para pulmão, para mama, isso vai avançar muito na área oncológica. Então, os algoritmos de inteligência artificial ajudam o radiologista a fazer um diagnóstico mais preciso, ou seja, aumentam a segurança do paciente. E também, como eles ajudam no diagnóstico, eles conseguem que o radiologista aumente sua produtividade. Então, ele pode... veja, ainda estamos começando, mas no futuro, o que se estima é que o radiologista vai poder aumentar sua produtividade, o que é muito bom, porque o número de exames de imagem tem crescido ano a ano, né? Então, é muito bom que o radiologista possa aumentar sua produtividade. Mas o mais importante de inteligência artificial é que a inteligência artificial aumenta a segurança do paciente, né? Eu falei em radiologia, mas isso, por exemplo, é utilizado em UTIs, né? Em UTIs, sistemas de inteligência artificial alertam o médico intensivista que algum problema está ocorrendo com o paciente. Então, eles funcionam como um alarme, né? Quando avaliam os vários dados do paciente, eles acendem um alerta para que o médico possa interferir e não perder tempo no atendimento de um paciente grave. Inteligência artificial, ela vai entrar em praticamente toda a cadeia da saúde, desde em processos administrativos, né, podendo ajudar, por exemplo, selecionar compras, né, em relação a preço de medicamento, preço de equipamento, quais as melhores opções do mercado, vai poder acelerar processos, né, desde sistema de contas, né, vai reduzir erros também em cobranças ou em faturamento. Então, inteligência artificial, ele não substitui, ele complementa, ele vem ajudar ao médico, né? Então, essa ilusão, né, que a inteligência artificial vai substituir o médico, o advogado, o arquiteto, e que no futuro nós vamos ter a inteligência artificial ocupando o lugar, né, do profissional, isso não vai ocorrer, né? Ao contrário, eu acho que inteligência artificial, assim como foram os computadores no passado, são instrumentos que ajudam, né, a uma evolução tecnológica e vão ajudando a nós podermos fazer uma medicina melhor. Mas veja, Ricardo, quando surge essa ideia no mercado, muitos alunos, né, acabaram sendo influenciados, né, acharam, nossa, eu não vou fazer mais radiologia porque vai acabar o radiologista. Muitos. E
num ano nosso, na residência de radiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nós não tivemos nenhum candidato da faculdade, por causa desse temor, né, que a radiologia pudesse deixar de existir. Então, veja como a desinformação, né, ou conclusões precipitadas podem criar candidatos diferenciados, né? Exato, exatamente. Muitas vezes existe o entusiasmo em relação às novas tecnologias que vão transformar o mundo, né? E, na verdade, nós sempre temos que ser muito cautelosos em relação a isso. Daí o que nós fizemos, né? Vou contar um pouco a nossa experiência, que eu acho que é uma experiência que pode ser replicada. Nós criamos, no Instituto de Radiologia e no InovaHC é o braço de inovação do Hospital das Clínicas, um laboratório de inteligência artificial em parceria com a Siemens, né? Mas é um laboratório que é aberto para participação de qualquer empresa. Então, esse laboratório de inteligência artificial, ele desenvolve projetos, né, que possam ajudar, né, a melhora da atenção à saúde dentro do Complexo Hospital das Clínicas. Então, temos vários projetos relacionados, por exemplo, em oncologia, em tumores de cabeça e pescoço, em mama. E, durante a pandemia, imagine, março de 2020, começam a surgir os casos de Covid, aí nós resolvemos criar uma plataforma de inteligência artificial para fazer diagnóstico de comprometimento pulmonar na Covid. Por que nós fizemos isso? Porque Covid era algo novo entre nós. A maior parte dos médicos não estava familiarizado com as manifestações pulmonares do Covid. Um exame, um PCR naquela época, podia demorar 10 ou mais dias para ficar pronto. Sim. Então, o que nós precisávamos naquele momento? Precisávamos de um diagnóstico rápido de comprometimento pulmonar, Covid no pulmão e a extensão da doença. Então, nós criamos esse algoritmo. E vocês deviam estar tendo falta de mão de obra também, né? Exato, exatamente, porque eram milhares de tomografias de tórax sendo feitas, né? Então, criamos esse algoritmo, inicialmente criamos essa plataforma de inteligência artificial, utilizamos inicialmente 2 algoritmos importados. Quando o senhor fala criamos, quantas pessoas estavam atrás de um projeto desse? Nós tínhamos pessoas envolvidas, mais de 30, e empresas eram mais de 10 empresas. Nós conseguimos unir 3 empresas, a Siemens, que é europeia, a GE, que é americana, e a Huawei, que é chinesa. Coisa inimaginável. Né? Inimaginável. Essa união só foi feita pela crise sanitária que estávamos vivendo. Mas está sendo humilde, foi pelo professor Giovanni, pô. Não, porque as pessoas queriam colaborar, o Itaú, a Deloitte. Então, tivemos um grande grupo de empresas que colaborou, a Petrobras, que ajudaram no financiamento dessa plataforma. Conectamos mais de 60 hospitais no Brasil inteiro e fizemos diagnósticos de mais de 35 mil casos de Covid. Assim, o médico... Só SUS, mas aí tinha hospital privado também nesse projeto? Tudo, só privado e público. Uhum. O médico colocava a tomografia na nossa plataforma, em menos de 3 minutos ele recebia a resposta. É Covid? Provavelmente Covid, sim, né? Sim. Nada é 100%. E qual a extensão da doença? Isso permitia que o paciente fosse tratado de imediato. E vocês conseguiram um bom número de assertividade? Mais de 90%. Pô, maravilhoso. E isso permitia que o paciente começasse a ser tratado de imediato e não esperasse o resultado do PCR, que ia demorar 10 dias. Depois, é claro que o PCR foi saindo mais cedo, né? Mas naquele momento crítico, aqueles primeiros 6 meses, a plataforma foi utilizada e se tornou uma das maiores plataformas do mundo de diagnóstico de Covid pulmonar. Tanto que foi premiada, recebeu, entre outros, o prêmio de inovação Abril da ASA, e foi premiada também nos Estados Unidos. Saiu uma publicação
dessa plataforma na Sociedade Americana de Radiologia. E aí, disso o que aconteceu? Aconteceu que nós decidimos criar o nosso algoritmo, né? Tá. Como nós reunimos muitos casos, né? Nós fizemos uma chamada para startups criarem algoritmos. Você fala muitos casos, mais ou menos que número? Nós temos mais de 35 mil casos. Que isso? E aí nós, através de um programa do governo do Estado de São Paulo, IdeaGov, fizemos uma chamada para que startups nacionais criassem algoritmos nacionais. Por que isso é importante? Porque as características populacionais nossas são diferentes. Sim. Da China e da Europa, né? Primeiro, a nossa população tem uma diversidade muito maior, né? A faixa etária acometida era diferente, então era muito importante que tivesse um algoritmo customizado à nossa realidade, e daí se criou um algoritmo para a tomografia e também um para a radiografia de tórax, porque nós sabemos que em muitos lugares do Brasil não tem tomógrafo, tem raio-x. E isso alavancou, né, o estímulo de criação de algoritmos nacionais para outras coisas, né? Não mais para Covid, mas para doenças pulmonares crônicas e assim vamos. E hoje a inteligência artificial, existem muitos projetos que estão sendo desenvolvidos no laboratório de inteligência artificial nosso, lá no Hospital das Clínicas, e ajudam a entender, né, aonde a inteligência artificial pode contribuir para um acesso melhor à saúde, né? Então, um pouco essa ideia, né? Hoje nós que vivemos, né, com projetos de inteligência artificial, sabemos a utilidade e também os limites. A inteligência artificial não vai substituir o médico, ao contrário, ele vai ajudar o médico a poder ter maior precisão no diagnóstico, no tratamento e nas condutas. Eu acho que esse ponto que o senhor trouxe é maravilhoso, né? Traz mais qualidade para o paciente, né? E o outro lado, além da qualidade, né, é a questão que a gente tem um problema grande, um dos maiores problemas que a gente tem de saúde pública no país, né? Que é acesso, né? Então, exato. Gera acesso, né? Eu acho que nós temos 3 grandes problemas de saúde pública no país. O primeiro é acesso, né? O segundo é desigualdade. E o terceiro é custo, né? O acesso, porque boa parte da nossa população, até em grandes cidades, até na periferia de grandes cidades, tem dificuldade de acessar o sistema público de saúde, né? Ou seja, o posto de saúde não funciona, não tem médico, e nas regiões remotas isso se agrava, né? O segundo é a desigualdade. A desigualdade foi muito demonstrada durante a nossa crise sanitária do Covid. A mortalidade em terapia intensiva variava até de 3,5 vezes. Ou seja, se um paciente tivesse a sorte de cair na unidade de terapia intensiva certa ou boa, ele tinha 3,5 vezes mais chance de sobreviver do que se ele fosse para a unidade de terapia não tão boa. Triste, né? Por que isso aconteceu? Porque existe uma desigualdade na capacitação profissional, né? Então, é muito importante reduzir... né? Esse ponto é muito importante, professor. Era só capacitação profissional, não infraestrutura? Ou ambos? Eu diria ambos, mas nesse caso eu estou me referindo a UTIs equipadas, né? Ou seja, perfeito. Esse 3,5 vezes é considerando UTIs com respiradores, né? Okay. Então, mostra o problema, né, que é a questão da capacitação profissional. E eu acho que a crise no Covid, muitos profissionais foram à terapia intensiva, foram ser intensivistas, preparados. sem estarem preparados, né? Sim, com certeza. E é por isso que um dos nossos programas de saúde digital, que é liderado pelo professor Carlos Carvalho, passou a capacitar intensivistas, né? Então, a partir de uma nossa unidade localizada no INCOR, né, no Complexo das Clínicas, essa unidade capacitava intensivistas em outras unidades de terapia intensiva, na regulagem de equipamento, nos procedimentos, na questão da pronação, né, que precisa colocar o paciente
em decúbito ventral, né, para poder melhorar a parte ventilatória. Então, essa capacitação que começou a ser utilizada, passou a queda de mortalidade foi quase de imediato. À medida que os profissionais iam entendendo melhor como utilizar os equipamentos, a mortalidade foi caindo nessas UTIs, tanto que hoje é um programa nacional adotado pelo Ministério da Saúde. Então, e a terceira questão, né, que é uma questão muito desafiadora, é o custo, né? Nós precisamos... no Brasil, nós temos 75% da população que depende exclusivamente do SUS, 75% da população. E 75% da população tem acesso a 45% dos recursos da saúde, enquanto 25% que tem assistência através de um plano de saúde, de um seguro, tem 55% dos recursos. Então, aí tem desigualdade, mas tem, sim, nós temos pouco dinheiro para atender muita gente, né? Então, é muito importante racionalizarmos, né, esses custos, claro, buscar mais recursos para a saúde, principalmente a saúde pública, mas também não podemos desperdiçar os recursos, né? E deixando claro que os 25% da saúde suplementar também usam 45% do SUS, né? Exato. Principalmente alta complexidade, né? Exato. Como oncologia, doenças cardiovasculares e transplante. Transplante só está no SUS, né? Eu não sei por quê, mas é só o SUS que banca o transplante, né? Para os que podem e para os que não podem pagar, né? Mas, saber por que o senhor sabe, mas a gente não precisa entrar nessa seara agora. Exato, é esse mesmo, Ricardo. Não, maravilhoso, pessoal, muito bom, muito bom, muito bom. E vamos lá, desconstruindo tudo isso, todo mundo pensa que o Dr. Giovanni Serra nasceu no interior de São Paulo, no interior, na capital de São Paulo, na Moca, mas da onde veio o professor Giovanni Serra? Eu nasci em Milão, eu nasci na Itália. Mas eu vim com 2 anos para o Brasil. Família toda italiana, professor? Minha família é parte italiana, parte austríaca. Tá. E estudei a vida inteira no Brasil e me formei pela Faculdade de Medicina da USP. E como é que era a composição familiar, né? O senhor deve ter vindo mais ou menos da Itália meio um pouco depois da Segunda Guerra, né? E aí, então, tipo, a família não devia, as coisas não deviam estar muito boas lá pela Itália, né? A Itália ainda estava numa recuperação pós-guerra, né? Meu pai veio em 55, né? Tá. E eu tinha 2 anos. Meu pai veio para fazer uma indústria de tintas aí no Rio de Janeiro. Nós moramos inicialmente aí no Rio de Janeiro. Ah, não sabia disso. No Leme. Estou vendo aí a sua foto aí no fundo. Exato. Que lembra a minha infância. Sua infância. Eu estudei no Colégio Santo Inácio do Rio. Que bacana, não sabia, professor, legal. Excelente colégio até hoje, né? Exatamente. E depois vim para o Colégio São Luís aqui em São Paulo. Também. E do Colégio São Luís entrei na faculdade. Então... E como é que era a composição familiar? Irmãos, mãe, como é que... Família assim, toda composta, como é que era? Era assim, um irmão engenheiro. E a família do meu pai de engenheiros e a família da minha mãe de médicos. Então, nós sempre fomos muito democráticos, né? Meio a meio, né? Eu médico, meu irmão engenheiro, e seguindo os 2 ramos familiares, né? A família da minha mãe era toda de médicos. Mas sua mãe foi médica? Não, minha mãe era farmacêutica. Tá, perfeito. Mas o pai dela, o irmão, tios, e muitos médicos da família. Né? E maravilha. Então, nesses ótimos colégios que o senhor fez, provavelmente o senhor teve um bom desempenho aí e um bom currículo acadêmico. Como é que aparece aí a medicina como escolha de carreira e propósito de vida aí? Foi por causa dos exemplos aí do lado materno ou da onde apareceu? Foi. Eu digo que eu acho que trabalhar na minha cabeça desde cedo, né? Minha mãe, né?
Sabe que eu acho que pelo trabalho da minha mãe, falar do pai dela e da medicina, eu acho que ela incutiu na minha cabeça que eu tinha que ser médico. Eu nunca pensei em ser nada diferente de médico, né? E aí, eu estudava no Colégio São Luís, que é na Avenida Paulista, não sei se você conhece, onde é que é, Conhece. cara? E perto do Colégio São Luís é a Faculdade de Medicina da USP, na Doutor Arnaldo, né? E aí, Pequenininha, né? Ninguém percebe ela, né? exatamente, e aí passava na Faculdade de Medicina e minha mãe dizia, um dia você vai estudar nessa faculdade. Eu tenho escutado isso, pessoal. Eu tenho escutado isso para alguns participantes da USP falam isso. E aí, acabando o São Luís, terceiro colegial, eu prestei. Quem era o mais velho? Seu irmão? Meu irmão é mais velho. Ele estudou na Politécnica, também na USP, na engenharia. Então sua mãe já tinha perdido um. Sim, não podia exatamente. perder o segundo. Não, é assim, né? O mais velho tem que seguir a carreira do pai, né? O mais novo é menos importante, né? E aí pode fazer qualquer coisa. E esse que era eu fui trabalhado para fazer medicina. E teve alguma dúvida do HC ou aquele monstro que é o HC sempre foi o seu desejo maior? Então, assim, eu vinculei essa imagem, né, de passar na frente da Faculdade de Medicina e dizer, um dia eu vou estar nessa Faculdade de Medicina. Tanto que eu prestei o vestibular de Medicina já era concorrido na época, né, e entrei na Faculdade de Medicina da USP, que era mais prestigiada, né, e foi praticamente, né, um sonho concretizado, né, poder entrar na Faculdade de Medicina da USP logo no primeiro vestibular, naquele prédio histórico, né? E que depois tem muito a ver com minha carreira, né? Porque eu entrei na Faculdade de Medicina da USP em 1971, né? E nunca mais saí de lá, né? Eu só trabalhei em 2 lugares. Até hoje, né? Lá na Faculdade de Medicina e no Hospital Sírio-Libanês. Foram os 2 lugares onde eu trabalhei. Tive também consultório privado, mas e na Faculdade de Medicina da USP fiz o curso, né? Depois acabei fazendo radiologia. Eu sempre gostei de carreiras mais tecnológicas, né? E radiologia naquela época começou, foi o tomógrafo computadorizado, deu nó. Né? O tomógrafo era o aparelho da vez? Exato, quando eu estava me formando, surgiu o tomógrafo que deu o prêmio Nobel aos seus descobridores, ultrassom, né, começaram a fazer ultrassom, e daí entrei na residência de radiologia, não tinha nada daquilo na residência de radiologia, porque aquilo, e fui embora, fui para os Estados Unidos, e fiz uma especialização lá, justamente em tomografia e ultrassom, e acabei trazendo Peraí, aí tem uma dúvida grande. Como é que descobria isso? Não tínhamos internet, o acesso aos trabalhos científicos era difícil pra caramba. Como é que você encontrou o local correto? Teve algum mentor por trás disso? Como é que foi que aconteceu? Então, sabe que não existia internet, mas existia um intercâmbio, né, em congressos, né? Vinham professores americanos e europeus para o Brasil, e nós íamos já naquela época para algum congresso fora. Uhum. Então era muito mais no corpo a corpo ou em publicações de revistas. Tudo bem, a revista demorava 2 meses para chegar, mas chegava, né? E hoje online, né? Mas naquela época, claro, saía no Radiology, que é a nossa revista de especialidade, e depois de 2 meses chegava no Brasil. Aí via que os primeiros artigos falando de ultrassom, tomografia. Então fui atraído, por isso que eu achava que podia ser uma grande revolução na medicina. E de fato foi, né? Porque eu digo que graças à radiologia, em parte, não só a radiologia, mas também, por exemplo, aos medicamentos,
é que hoje o homem vive mais e melhor, né, por causa do diagnóstico, né? Imaginar que o diagnóstico de tumores eles só eram feitos quando eles eram avançados, né? Porque ninguém conseguia enxergar dentro, né, da cavidade abdominal, da cavidade torácica, né? O raio-x simples tinha muitas limitações, né? Então a evolução do diagnóstico conseguiu levar, né, a possibilidade de diagnosticar mais cedo as doenças, né? E isto foi marcado, a grande transformação está relacionada à computação, né? À medida que o computador começou a se acoplar aos métodos diagnósticos, né, como a tomografia computadorizada, que na verdade é um raio-x mais, né, a informática, né, que passou a fazer imagens reconstruídas e não mais imagens diretas, assim como a ressonância magnética, assim como o ultrassom, à medida que a computação foi se acoplando às imagens, a capacidade diagnóstica foi crescendo de uma forma exponencial, né? E aí houve realmente essa grande revolução da radiologia, que tem inúmeros métodos aí que hoje são utilizados por qualquer profissional de saúde, inclusive na oftalmologia, né? Mas essa, não, bastante, na oftalmologia é demais, né? A imagem ajuda muito, né? Essa sua experiência aí lá no Alabama foi diferencial como desenvolvimento de carreira, como encontro do então aluno de medicina e residente para um profissional diferenciado para voltar para o Brasil? Como é que foi esse momento aí? Então, eu sempre... Está falando de 40 anos atrás, né? Exato, e lá era um serviço que reunia alguns dos principais expoentes da radiologia da época, né? Com os equipamentos que estavam surgindo. Então, e por isso que eu recomendo, até hoje, mesmo existindo internet, mesmo existindo todo esse acesso à informação, é muito bom para os médicos, né, depois que fizerem a residência, terem uma experiência fora, né? Façam um fellow, um estágio, pode ser mais curto, 3 meses, 1 ano, pode ficar mais tempo, mas essa experiência fora, né, nos Estados Unidos, Europa, Japão, é muito positivo, porque mostra um outro enfoque da medicina, né? Às vezes nós crescemos dentro de uma faculdade, de uma estrutura, e eu acho que é muito enriquecedor, né? Não só pela vivência cultural, mas também de entender como uma outra instituição trata, como se relaciona com o doente, como as coisas funcionam. Eu acho que isso é uma experiência muito enriquecedora para a vida, né? E fora que, realmente, nos grandes centros aí que nós temos, nós sempre acabamos aprendendo muito. Mas o intercâmbio de ideias é fundamental para o médico, né? Poder se relacionar, contestar, ser contestado, né? A medicina não é uma ciência exata, né? Por isso que a vivência, a experiência, o debate, né? A divergência é muito construtiva na nossa profissão. É assim que eu vejo, né? E quando o senhor volta dos Estados Unidos, o senhor volta para onde? Volta para consultório? Volta para o Hospital das Clínicas? Eu volto para o Hospital das Clínicas, onde eu viro professor da Faculdade de Medicina da USP. Desde quando sou professor da Faculdade de Medicina da USP? 79. Eita ferro! Então estão aí 40, quase 43 anos. Exato, Então, em 82, eu fiz meu doutorado. Em 86, fiz minha livre docência. Uhum. E em 96, eu virei titular. Mas no meio disso, o senhor ainda inventa de ir para a França também, né? Exato, Eu fui para a França, ter uma experiência lá na França. Eu sempre fui admirador da medicina francesa, né? Porque enquanto a medicina americana ela é muito
tecnológica, muito reta, muito naquela relação médico-paciente muito aberta. A medicina francesa é uma medicina que tem bases culturais mais amplas, né, onde a relação humana tem o comportamento é diferente, né, é uma medicina mais humanista, né? Romântica, né? Exato, é uma tradição muito grande. Então, eu quis ter uma experiência também de morar algum tempo na França. Por sorte, foi Paris ainda, a cidade mais bonita do mundo, né? Nenhuma dificuldade, né? Não, exatamente. Talvez a dificuldade fosse se concentrar só no trabalho, né? Então, eu acho que, sem dúvida, as cidades europeias dão essa integração cultural mais ampla, né? Várias línguas, gente do mundo inteiro, Estados Unidos também, mas tem esse componente cultural, humanista que conta bastante e ajuda na formação. E acho que o médico tem que ser uma pessoa bem aberta, né? Concordo totalmente. O médico tem que ter tem que se interessar também por outras coisas além da medicina, né? Porque acho que isso ajuda até na relação médico-paciente, né? Às vezes, com certeza. Não ter que a gente vem visão perdendo muito, né? Infelizmente, com cada vez mais esse atendimento aí, com uma remuneração ruim, um atendimento automatizado, né? Que a gente reclama tanto das máquinas, mas vem atendendo como robô, né? E aí acaba que perde-se muito a relação médico-paciente. Então, aí eu realmente fiquei como professor na Faculdade de Medicina e algum tempo depois entrei lá no Sírio-Libanês e na Faculdade de Medicina virei titular em 96, depois fui diretor da faculdade por 2 mandatos, né? E aí eu acho que as coisas acabam cruzando, né? Eu lembro bem quando eu passava na frente da Faculdade de Medicina e via aquele prédio né, importante, né, quem conhece, né, é um prédio histórico, né, foi uma doação da Fundação Rockefeller. O projeto é um projeto de um arquiteto francês e quando a Fundação Rockefeller deu à Faculdade de Medicina, deu o prédio... Por sinal, aquela pintura nova ficou linda, hein? Sim, aquela pintura na parede do estúdio. Na parede. E daí a Fundação Rockefeller pediu, como contrapartida ao governo do Estado, a construção do Hospital das Clínicas. E quando eu assumo a diretoria na primeira vez, o prédio da Faculdade de Medicina está deteriorado. Tinha havido um incêndio no porão, paredes manchadas. Então foi isso? Que ano foi isso, professor? Foi 2002. Tá. 2002 foi quando eu fui diretor pela primeira vez. Então, a minha missão em 2002 foi restaurar a Faculdade de Medicina. Então, nós empreendemos um grande projeto de restauro da Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina hoje está restaurada como era na sua fundação mais de 100 anos atrás, né? Então, eu acho que é isso que conecta, né? Quer dizer, eu era um admirador da Faculdade de Medicina e pelo menos eu pude devolver restaurando o prédio da Faculdade de Medicina, que eu acho que foi muito importante num processo de uma reconquista do amor próprio dentro da Faculdade de Medicina, dos nossos vitória, hein? Docentes, funcionários, né? Aí o... Me diz uma coisa, professor, em relação ao doutorado, que eu queria fazer aqui uma citação aqui e uma menção honrosa aí ao saudoso seu orientador, doutor Álvaro Magalhães, aí, que foi falecido aí esse ano, né? Então, assim, como é que foi aí esse momento aí? Também é uma pessoa muito importante aí para o Instituto de Radiologia, né? Sem dúvida, foi meu antecessor. E o doutorado foi um doutorado voltado à esquistossomose Manzoni, né? Uma doença, a forma hepatosplênica, né? Que afeta o fígado, né? E que dá fibrose hepática, uma doença ainda muito presente naquela época e que me criou oportunidades interessantes, né? Porque eu desenvolvi o diagnóstico por ultrassom da esquistossomose, né? E aí nós
e daí a Organização Mundial de Saúde se interessou muito no meu trabalho, virei consultor da Organização Mundial de Saúde, e nós fomos ao Egito, fomos no sertão baiano com o professor Aloysio Prata, fomos em outros países lá da África e da Ásia fazer diagnóstico de esquistossomose com ultrassom, porque método prático, barato, que podia fazer estudos em campo. Então, foi uma experiência interessante de atender uma população carente, né, com tecnologia, mas uma tecnologia acessível, né? É um pouco as que eu digo. Oportunidades vão aparecendo, né? Exato, eu acho que as oportunidades aparecem. O que nós não podemos é perdê-las, né? Quer dizer, eu acho que nós sempre temos que estar atentos às oportunidades e, às vezes, ter coragem para fazer mudanças, né? E seguindo um pouco essa minha história, quando eu saí da Secretaria da Saúde, eu quis me reinventar, né? E aí resolvi reorganizar a inovação dentro do Hospital das Clínicas, e nós criamos o Inova HC, que é um sistema de inovação aberto, né, voltado à saúde, que envolve todos os institutos do HC, mas recebe startups de fora também. Então, hoje nós temos esse ecossistema de inovação, que cresceu muito durante a pandemia, para estimular o empreendedorismo e inovação na saúde. Por que isso é importante, falando um pouco na questão da formação médica? Porque hoje, dentro da Faculdade de Medicina da USP, boa parte dos alunos não quer seguir a carreira tradicional de médico. Eles querem ser empreendedores. E isso tem uma relação com o comentário inicial, que depois vou voltar a esse tema no final. Então, é muito importante que as faculdades de medicina criem um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo. Porque isso passa a fazer parte quase de uma profissão médica, né? Quer dizer, o médico pode ser clínico, pode ser cirurgião, mas também pode ser empreendedor no sentido de identificar, né, quais as deficiências que nós temos no nosso sistema de saúde e poder desenvolver um equipamento, um device, uma técnica, né, que possa contribuir para justamente reduzir a desigualdade e melhorar o acesso do cidadão, do nosso cidadão. Então, nós temos que estimular o empreendedorismo e a inovação no país. Nós precisamos depender menos, né, de tecnologias importadas e podemos desenvolver soluções aqui, né? Isso que a Faculdade de Medicina tem que estimular, e um pouco foi essa a missão que eu quis ter, né, dentro da organização de um grande ecossistema de inovação dentro do Hospital das Clínicas. E dentro desse sistema de inovação, nós criamos agora, recentemente, um grande projeto de saúde digital, que que vai muito além da teleconsulta, né? Teleconsulta que se consagrou ao longo da pandemia, mas a teleconsulta é muito mais adequada se houver um telemonitoramento, ou seja, puder conversar com o paciente, mas puder monitorar o paciente. Para monitorar o paciente, precisa de devices, né? Precisa de instrumentos que possam dar ao médico informações sobre o estado de saúde do paciente, né? Dados, né? E esses devices podem ser desenvolvidos aqui por empreendedores nacionais, né? A questão da capacitação à distância, né? Como é aquele caso da tele-UTI que eu comentei, de capacitação de profissionais de UTI. O sistema de que hoje nós temos alguns pilotos, temos um piloto em Santarém, na região amazônica, onde nós temos um médico do HC atendendo a comunidade lá, que o médico passava uma vez cada 2 meses. Agora eles têm médico todo dia, né? Através de um sistema de teleconsulta. Nós estamos levando ultrassom para que alguém lá opere ultrassom, mas o ultrassom seja lido aqui no Hospital das Clínicas, utilizando tecnologia 5G. Então, eu digo que é um mundo, né? Tecnologia é um mundo, né? A saúde digital
pode ajudar a transformar o Brasil, pode ser muito inclusiva, né? Pode levar o especialista onde ele não existe, né? Pode levar o médico onde ele está presente raramente, né? Pode reduzir, né, essa desigualdade, né, que é tão grande no país e na saúde mais ainda, né? Então por isso que eu acho que nós temos esse desafio, né, de utilizar a tecnologia para reduzir o custo de saúde, para melhorar o acesso, para reduzir a desigualdade e fazer com que o cidadão, né, possa ter uma saúde de qualidade, né? Então, eu vejo que essa transformação tecnológica é diferente da nossa conversa inicial de dizer, não, a tecnologia vai substituir o médico. Não, a tecnologia vai ajudar o médico a poder acessar mais pacientes, a poder se qualificar e na nossa esperança de que a nossa população possa ter uma saúde decente, né? E não excluir ninguém, né? Então é um pouco essa. Com a tecnologia 5G vai ser até possível, né? Que é um dos projetos que nós desenvolvemos em Nova HC, utilização de tecnologia 5G na saúde, vai ser até possível ter um cirurgião em São Paulo operando um paciente em Manaus, né? Porque não vai ter, né, o delay da informação, né? Então, ele vai poder operar um robô daqui, operar um paciente. Nós sabemos que algum tipo de cirurgias, como cirurgias cardíacas, de malformações cardíacas infantis, existem poucos especialistas no Brasil, né? E muitas vezes, ao invés de ter que transportar uma criança de uma região remota, ou de um estado onde não tenha esse especialista, o especialista em grandes centros vai poder, né, no futuro, esperamos, né, realizar cirurgias à distância. Ou seja, nós temos que ter nós temos que ser ambiciosos, né, em relação ao futuro. E nós temos que acreditar que o Brasil possa sofrer essa transformação, né? Não, está sofrendo e vai sofrer, né, professor? Então, e aí eu acho que vocês estão à frente aí de um projeto aí tão robusto e tem que dar os parabéns aí pelo que vocês estão fazendo e trazendo muita oportunidade para todos os pacientes e para a classe médica, né? Agora, Ricardo, também conectando com uma fala sua inicial sobre as escolas médicas, então, eu acho que nós temos que batalhar por uma outra, dentro de um grande objetivo. Hoje, então, nós estamos formando 35 mil médicos por ano, né? Mas as vagas de residência ficaram estacionadas em 17 mil, né? As curvas, elas se distanciaram, né? Totalmente. As vagas de residência ficaram planas, né? E o número de médicos formando foi aumentando. A residência médica... Permita colocar aqui mais os 35, 40 mil médicos que estão formando sul-americanos, né? Os brasileiros formando no entorno, né? Exato, exato. E que se formam escolas médicas que não permitem que eles exerçam medicina no país onde eles estão sendo formados. Os médicos formados na Bolívia não podem exercer medicina na Bolívia. Os médicos formados em Cuba não podem exercer medicina em Cuba. Eles têm que vir para o Brasil. Quer dizer, se fossem bons, eles iam poder exercer medicina lá também. Então, mas, veja, eu acho que nós temos que capacitar essa gente, né? Então, e eu considero a residência médica parte integrante da formação do médico. Eu acho que todo médico devia fazer uma residência médica, desde saúde de família, desde médico de família, né, até um grande especialista, né? E nós devíamos até valorizar a residência para quem vai para a atenção primária, né? Porque nós precisamos muito de médicos de atenção primária, mas todos têm que fazer uma residência médica, né? E eu acho que esse gap, 17 mil médicos que não têm residência médica, é um desastre para o país. Então, nós temos que lutar para dobrar as vagas de residência médica no país. Muito bem, estamos formando 35 mil médicos, mas temos que dar residência médica para todos eles. Aliás, como era a proposta inicial,
quando houve essa abertura indiscriminada de faculdades de medicina pelo país, né? Então, Era a acho proposta, que... professor? Eu não tinha essa informação. Então, a proposta inicial, né, quando houve essa abertura indiscriminada de escolas médicas no país, de uma forma muito ampla, era que as vagas de residência acompanhassem o número de formandos. Mas isso não aconteceu. Só se fez a metade, né, que é formar médicos, mas não se está dando a oportunidade desses médicos fazerem residência médica. E eu acho que isso é algo fundamental para proteção do cidadão, né? Então, eu acho que esse é um debate que a sociedade tem que enfrentar e nós temos que exigir, né, que o número de vagas de residência acompanhe o número de vagas das escolas médicas. Não, com certeza. Concordo totalmente com o senhor. Acho que já passou da hora disso, né? E cada vez mais as faculdades continuam sendo abertas, né? Os números continuam crescendo, né? A perspectiva é que a gente chegue aí rapidamente a 40 mil vagas ano, né? Então, a perspectiva é que a gente chegue aí em 2030 com 1 milhão de médicos no país, né? Então, de alguma forma, se a gente continuar com esse gap, o problema vai estar estabelecido, como o senhor muito bem colocou, né? Vamos ter muitos médicos, mas médicos mal formados, sem um preparo adequado para atender os pacientes, né? Por isso que nós vamos ter que acabar desembocando nesse ritmo de um exame de ordem, né? Algo que avalie os médicos na formação e pressione as escolas médicas a darem uma formação adequada. Então, me diz um ponto, professor. Desculpa te cortar aqui. Há bastantes episódios eu fiz um episódio com o deputado Irã Gonçalves, oftalmologista, deputado federal. O senhor teve essa passagem aí, não chega a ser uma passagem política, uma passagem técnica, mas com cargo público, né, dentro da política, vamos colocar dessa forma, como secretário. Como é que o senhor vê a necessidade de nós, médicos, estarmos mais envolvidos para tentar mudar ou melhorar alguma coisa? Ou você acha que não faz nenhum sentido? Médico, parte técnica, deixa os políticos fazerem o trabalho deles. Como é que o senhor vê isso daí? Assim, eu digo que a missão mais ingrata da minha vida profissional, sem dúvida, foi ter sido secretário de Estado durante 3 anos, do nosso ex-governador Geraldo Alckmin, agora candidato à vice-presidência, que, aliás, médico, anestesista, pessoa seríssima, e inclusive que deu carta branca para nós podermos atuar na saúde. Mas também eu vi que as dificuldades na saúde são muito grandes, né? Porque mesmo no estado como o estado de São Paulo, que tem mais de 100 hospitais do estado, que tem as grandes universidades, né, Universidade de São Paulo, Ribeirão, Campinas, Botucatu, com grandes hospitais e escolas para atender a alta complexidade, as deficiências, e num estado que quase metade da população tem seguro-saúde, sim. Com todas essas características, a deficiência da saúde pública, né? A dificuldade de acesso, a questão da desigualdade, o câncer diagnosticado tardiamente. Então, os desafios para a saúde pública são muito grandes. E São Paulo também recebendo pacientes de outros estados, né? Então, a necessidade de organização dos sistemas, né, de sistemas regionais, né, fazer com que exista um atendimento de alta complexidade nas várias regiões do estado, do país, né? Eu acho que é uma coisa desumana fazer com que o paciente deixe a sua família, né, ou tenha que trazer familiares e viaje 600, 700 quilômetros para poder receber um tratamento. Então, a regionalização da saúde é muito importante, né? A distribuição de recursos, né? A racionalização da distribuição de recursos, organização do sistema, né? E também nós vemos que existe muito desperdício, né? A necessidade de uma boa gestão, né? De uma incorporação tecnológica racional
né? O problema da judicialização no Brasil, que é um problema gravíssimo, né? Que se judicializa por causas justas e muitas vezes se judicializa por medicamentos que acabam prolongando a vida 2 semanas, entendeu? Quer dizer, muitos interesses econômicos. Então, tem muita coisa que nós precisamos acertar. Por isso que eu digo, se o médico está disposto a seguir essa área de ser um técnico dentro da política, tem que estar bem preparado, porque a missão é bem árdua e mais difícil. Mas o que eu acho que nós tínhamos que fazer, Ricardo, era aumentar a nossa representação parlamentar, né? Ter mais médicos atuando dentro do Congresso Nacional, né? Mais médicos sérios, né? Sim, assim, eles ajudar a ditarem, né, leis que pudessem ajudar, né, o acesso, né, do cidadão à saúde, né? É isso, Ricardo. Concordo, totalmente, professor. Maravilhoso. Para a gente fazer aqui um desfecho, me diz um negócio, você já me fez aí uma perspectiva de futuro para a medicina, muito vinculado à tecnologia, que ela vai mudar tudo, mas tem uma imagem hoje. Podemos acabar de uma forma negativa o episódio, não tem problema algum, tá? Então, não precisa dar uma mensagem positiva no final, não, professor. Como é que é a sua visão para os próximos anos? Estou falando de 5 anos de saúde e medicina no país. Como é que é a tua visão aí para frente? Assim, o que nós estamos vivendo no momento é uma grande crise sanitária no estado de São Paulo e no país, né? Porque muitos pacientes deixaram de ser atendidos durante a epidemia de Covid, né? Muitas doenças crônicas, câncer, doenças cardiovasculares. Então, o que nós estamos vendo agora, né? Pacientes chegando no ICESP, do Câncer do Estado de São Paulo, ligado ao HC, com câncer mais avançado, né? Nós regredimos, né? Quando nós fundamos o ICESP 13 anos atrás, nós recebíamos pacientes com câncer avançado e conseguimos reduzir esse gap, ou seja, passamos a fazer diagnóstico de um câncer numa fase mais tratável. Agora nós estamos novamente recebendo grande quantidade de pacientes com câncer avançado, câncer onde o tratamento não vai ter sucesso, né? Pacientes com doenças crônicas, diabéticos, ou seja, nós vemos uma grande crise sanitária. E eu não vejo essa consciência, eu não vejo realmente governos, né, colocarem saúde como prioridade. É prioridade só eleitoral, mas depois que passou a eleição, não identificamos realmente investimentos em saúde, numa transformação, numa mudança. Então, eu acho que, e mesmo na medicina privada, nós vemos muitas práticas que são inadequadas, né? Ou seja, não é porque a pessoa tem um seguro-saúde ou tem um convênio médico que ela está salva, né? Ao contrário, muitas vezes a área pública tem melhor qualidade. Então, eu acho que nós temos mal acostumado a vida inteira também, né? Poxa vida. Exato. Por causa do HC, né? Sem dúvida, mas existem muitos centros de qualidade aí no São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, existem centros públicos de qualidade, né? Às vezes eles têm dificuldade para sobreviver. Hoje nós vemos as dificuldades que passa a Santa Casa de São Paulo, a Santa Casa do Rio de Janeiro, né? O Hospital São Paulo, né? Quer dizer, eram instituições que tinham que ser apoiadas, ajudadas, né? Eles são patrimônio na saúde no país, né? Então eu sinto muito descaso com a saúde, né? E por isso que eu vejo iniciativas importantes, mas eu não vejo uma transformação, eu não vejo realmente a consciência, né? Que população saudável é igual a desenvolvimento, população doente é igual a atraso. Eu acho que o Brasil sofre muito esse atraso porque
não investimos numa população educada e numa população saudável. Nós precisamos melhorar muito a educação e nós precisamos melhorar a saúde, porque senão nós não vamos ter produtividade, nós não vamos ter um ganho, né? Não vamos ter um ganho de qualidade, vamos perder a criação, né? Vamos perder as iniciativas. Então, nós temos que trabalhar muito nisso. Nesse momento, eu diria que a situação da saúde não está boa. De uma forma muito inteligente e perspicaz, o senhor começou a ir por outro caminho, que é o caminho da inovação, dessas startups, que a gente tem grandes possibilidades de virar esse jogo, e o senhor e grandes aí expoentes à frente aí desses grupos, eu acho que tem muito a contribuir e pode ser que a gente consiga sair de algum lugar, porque, infelizmente, dependendo do que a gente sempre viveu, as coisas não vão mudar, né? É isso, Ricardo, mas nós acabamos também vendo essa bela imagem do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar aí, da cidade mais bonita que nós temos aí no país, para nos inspirar, né? Inspirar que toda essa beleza natural, esses recursos, né, que o Brasil tem, possam ser utilizados na direção certa. Com certeza. Professor Giovanni, maravilhoso, muitíssimo obrigado. Foi uma honra e um prazer aí passar essa hora aí escutando aí toda a sua história e todo esse ensinamento aí que você pôde trazer para a gente. Obrigado mesmo aí pela participação. Completamente à disposição, um aluno e um servo que precisar aí, estamos aí para ajudar e para promover que vocês precisarem no HC, nós estamos aí à disposição, canal aberto aí, pode terminar, faça suas considerações, quiser deixar alguma mídia de algo do HC, fica à vontade, tá? Então, um baita de um prazer e um privilégio que a gente teve aqui. Obrigado, Ricardo, foi um prazer conversar com você, falar sobre esses temas da saúde, essa questão tão desafiadora, e espero que possamos nos rever em breve. Um abraço a você e a todos. Tá bom, gente, boa noite, fica com Deus, hein?